Uma boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. E nessa tarde convido todos vocês para nós vermos ler junto o 23º livro da Bíblia Sagrada. O livro de Isaías, capítulo 6. Bom, em Isaías capítulo 6 está escrito assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono, alto e elevado, bem alto e elevado, formoso, bonito. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto. Isso os querubins. Cada um tinha 6 asas. E o rosto de cada um deles eles cobriam com 2 asas. Com 2 cobriam o corpo, com as 2 cobriam o corpo. E com as outras 2 voavam, com as 2 asas cada um voavam. Eles se protegiam, protegidos. Eles diziam em voz alta, uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O Santo Deus de Israel preenche o mundo inteiro com a sua presença. Porém, o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse, Isaías falando, então eu disse, ai de mim, eu estou perdido, pois os meus lábios são impuros, porque sou um pecador. Para ver todas essas coisas e suportar essas coisas. Para contemplar, melhor dizer, essas coisas. Eu sou tão impuro que mesmo assim o Senhor me escolheu para fazer a sua obra, a sua vontade. E eu estou vendo todas essas coisas. Fui escolhido para ver essas coisas, separado para fazer a vontade de Deus e pregoar as boas novas para vocês. E moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, assim como eu sou impuro. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz, uma brasa, que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse:
Agora que esta brasa tocou os seus lábios, Isaías, agora que esta brasa tocou em seus lábios, as suas culpas estão perdoadas e tiradas, e os seus pecados estão todos perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, Senhor, envia-me a mim. E eu obedecerei, falarei da sua bondade, da sua fidelidade, da sua misericórdia e do seu amor para o seu povo. Anunciarei o arrependimento para o povo. Ó Senhor Deus, me disse. O Senhor Deus me disse: vá e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isso quer dizer, se Deus não permitir que venham a entender e a ver, a compreender, aí vai entender e compreender todos. Mas se ele não permitir que muitos e muitos e muitos mesmo não entendam e não compreendam sua palavra, sua mensagem, seus planos, seus projetos, não vão compreender e nem entender, porque o Senhor não permite. Se não se arrependerem, se não creem e se não se arrependerem, o Senhor não vai permitir que essas pessoas que são tão ingratas, que são tão desobedientes, venham entender e compreender. Ele não vai permitir. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender, pois, se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Não querem se arrepender, não querem compreender, não querem voltar para o Senhor. Isso quer dizer que esse povo do passado não queriam obedecer, se arrepender, voltar, não queriam. Mas também nessa época qual nós estamos aqui vivendo, há muitos também que não querem se arrepender dos seus maus caminhos, dos pecados seus, dos erros, das falhas. Não querem se arrepender, querem viver uma vida qual já estão acostumados com os seus erros. Então, nesta época é preciso que todos venham a crer, venham e volte
para o Senhor Jesus. Cristo quer dizer Messias, o Filho de Deus. Até quando isso vai durar? Eu perguntei. Ele respondeu, até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandarei o povo para longe deste país, e as cidades ficarão vazias, porque não querem obedecer. Serão escravos por outros povos, por outras nações. E mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de um cavalo que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Isso quer dizer que todo aquele que crê, que se arrepender, serão salvos pelo Senhor, o Rei dos Reis. E agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.